Boa tarde, gente, e boa noite também. Nós vamos dar prosseguimento nessa forma, nesse modelo de gravando as aulas, tá? Ao assunto briófitas, tá? Com esse primeiro slide, a invasão do ambiente terrestre pelas plantas, né? A gente pode saber que as algas, o assunto anterior, elas são genuinamente aquáticas, né? Alguns representantes terrestres de locais úmidos, mas predominantemente aquáticas. A partir daí, e na evolução, as algas passaram ou melhor, houve a evolução para as primeiras plantas mesmo, né, pertencentes ao reino metáfita, que são as briófitas. Tá? Então a gente tem aqui como um título a invasão do ambiente terrestre pelas plantas e a conquista do ambiente terrestre, partindo-se, né, de um ancestral aquático, que nós vimos que era uma clorofícia, uma alga verde, né? Daí houve a evolução para as primeiras plantas terrestres pertencentes ao grupo das criptógamas, da qual briófitas e pteridófitas fazem parte, e dessas para plantas vasculares com sementes, ok? Gimnospermas e angiospermas. Então vocês lembram, né, que nós tínhamos um ancestral alga que evoluiu para briófitas, que evoluiu para pteridófitas, que evoluiu para gimnospermas e que evoluiu, né, para as plantas mais dominantes do planeta, que são as angiospermas. Na conquista desse ambiente terrestre, as plantas passaram a sofrer, né, algumas adaptações para que elas viessem mesmo a conquistar efetivamente esse ambiente terrestre. Então houve, primeiro, redução da perda de água por transpiração. O ambiente já não é mais aquático, né, e no solo não existe essa disponibilidade de água, embora exista uma disponibilidade de água suficiente. Então eles passaram a ter passaram a evoluindo, né, uma redução na perda de água por transpiração. Então o órgão mais transpirante das plantas são as folhas. Houve então nessas folhas uma cobertura celular, uma camada única de epiderme. Acima dessa epiderme, e principalmente na epiderme superior das folhas, a formação de cutícula, que é uma camada serosa, uma camada gordurosa, com esse objetivo, né, de evitar a perda d'água. Presença também de poros e câmaras aeríferas nessas superfícies de folhas, nas epidermes foliares, e também a presença de estômatos, que a gente vai ver uma figura mais para frente, tá? Quando eu estiver falando de antóceros. Esses estômatos são pequenos orifícios, né? São duas células na realidade presentes nas epidermes foliares, aos quais regra no dia, né, eles mantêm-se abertos e à noite eles são fechados, tá? Então, estômatos abertos permitem que todas as trocas de gases que existam entre o interior das plantas e o ambiente sejam feitos normalmente. Então, processos como fotossíntese, respiração e a própria transpiração ocorrem em relação à troca de gases, ocorrem mais durante o dia, né, com os estômatos abertos. À noite, regra eles fecharem-se e essas funções, respiração, transpiração, fotossíntese, não é que elas parem, né, mas as trocas de gases, aí sim, param, né? Uma outra adaptação foi a absorção de água e nutrientes, através de quem? De rizóides e raízes que normalmente estão fixos ao solo, né, ao ambiente terrestre. Rizóides nas briófitas e, a partir de pteridófitas, raízes verdadeiras mesmo. Adaptação das plantas ao ambiente terrestre, uma outra situação, e principal situação talvez, foi
o melhor controle, né, do transporte de água, de compostos inorgânicos e de fotossintatos pelo interior de vasos de condução, né? Isso foi uma conquista primordial das plantas, foi fazer com que esse transporte, né, seja feito pelo interior de vasos condutores. Esses vasos condutores são o xilema e o floema, né? Além do que, houve também, né, um depósito sobre células desses tecidos de condução de lignina, o que muitas vezes faz com que as células pertencentes a um determinado tecido sejam mortos, né, sejam células mortas. Então, é de se pensar, né, que existe assim como é que um tecido formado por células mortas podem ter a função desejável? Tem, né? Porque existem outros fatores aí que fazem com que, por exemplo, um transporte de água seja feito das raízes até a porção aérea da planta pelo interior de um xilema que é formado por células mortas, né? Elementos de vasos e traqueídeos são mortos, né? Mas existe a teoria da coexo-tenso transpiratória, né, que faz com que, por diferença de potencial hídrico, a água seja transportada pelo interior das plantas, das raízes até a porção aérea, claro, passando pelas folhas. Adaptações reprodutivas. O envoltório de células vegetativas é um outro fator. E nas plantas mais evoluídas, há a formação de tubos polínicos no interior dos órgãos de reprodução. Por exemplo, em angiospermas, as flores, né? Esse tubo polínico vai ser uma ligação entre o estigma, né? Uma porção então da extremidade, né, do gineceu, até o ovário, que é a porção mais íntima desses gineceis, né? Bom, briófitas são, digamos assim, as primeiras plantas a ocupar um ambiente terrestre, embora, juntamente com pteridófitas, dependentes de água. Essas briófitas apresentam como características gerais serem eucariontes, pluricelulares. Aí os três parâmetros que fazem com que elas sejam consideradas, né, evoluídas a partir de um componente alga: clorofilas A e B, reserva do tipo amido e parede celular composta por celulose. Lembram disso? Flagelos em gametas masculinos, né? E o ciclo de vida, que a gente vai falar bastante a respeito, é um ciclo diplobionte heteromórfico, ou seja, nós vamos ter duas fases de vida dentro das briófitas, fases essas conhecidas como gametófitos e esporófitos, né, que vão ter o seu ciclo, né, dentro de um determinado indivíduo, mais precisamente de uma porção feminina de uma briófita, né, onde vai aparecer o esporófito. A reprodução delas, a gente vai falar mais disso a respeito, tá? A reprodução é oogâmica. Lembram da coisa? Que o gameta masculino é muito pequeno e o gameta feminino é muito grande. O masculino móvel por flagelos e o feminino imóvel. O esporófito é dependente do gametófito, né? Olha só, então dentro desse ciclo diplobionte, né, o esporófito é a fase então temporária, tá? É a fase temporária do ciclo de vida de uma briófita. E o seu gametófito, a porçãozinha verde que a gente vai ver nas figuras mais à frente, é a porção dominante e permanente, tá? Vão surgir, né, gametângios e esporângios, né, dentro desses ciclos, que vão produzir respectivamente gametângios, gametas, esporângios, esporos, tá?
eles são aí envolvidos por células estéreis, né? Essas células não irão participar do processo de reprodução. Briófita, ocorrência, ambientes terrestres úmidos, algumas aquáticas de água doce, e são encontrados também em rochas nuas, inclusive em regiões polares. A morfologia, gente, olha só. O gametófito, que é a porção verde, permanente, duradoura das briófitas, ela pode ter duas formas. Uma forma talosa, que é normalmente rente ao solo, prostrado ao solo, né? Ou, o que é mais comum, os gametófitos folhosos, que são bem visíveis as regiões de rizoides, filídeos e caulídeos, já que aqui nessa representação está um musgo, o musgo tem um comportamento ou tem um desenvolvimento ereto, né? Ou perpendicular a um determinado substrato. O taloso não, ele não apresenta muitas diferenciações e são prostrados aos solos ou prostrados mesmo a algum outro ambiente em que eles se encontram. Características gerais ainda: ocorrência de briófitas terrestres em qualquer ecossistema, aquáticos flutuantes como o Riciocarpus natans e o fungo, que é uma hepática, né? Depois a gente vai ver as subdivisões, e de profundidade como o musgo Riella, que pode ser encontrado no interior de água até uma profundidade de 6 metros. Não ocorrem briófitas no mar. Elas são corticícolas. Uma boa parte, então, das briófitas desenvolve-se sobre as cascas das árvores, né? Daí o termo córtex, a porção externa das árvores, ou das cascas das árvores mesmo. Nessa condição, elas são consideradas epífitas. Tá? São consideradas epífitas, porque o desenvolvimento é sobre uma outra planta. Mas nós podemos ter algumas famílias e gêneros de briófitas como epífilas, ou seja, essas epífilas elas desenvolvem-se sobre folhas. Tá? Aí nós temos duas famílias de hepáticas, Radulaceae e Legeniaceae, né, que são muito comuns na região, aqui na nossa região, na região norte, muito comuns aqui em São Gabriel da Cachoeira. Tá? E o musgo Crossomitrium, onde ele assume ou ele desenvolve-se melhor sobre folhas mais velhas, folhas mais de base de árvores. Existem formas pantanosas, né? Formas onde o pH é bastante ácido, de 3 a 4, destaca-se aí o gênero Sphagnum. O nome aí está errado, tá? Procurem ver essa situação, tá? É gênero Sphagnum. As briófitas apresentam grande diversidade nos trópicos, climas mais frios, mais musgos. Tá? Em geral, os musgos eles são mais predominantes e mais dominantes do que os outros dois representantes de briófitas. Interessante aqui, a diferenciação das briófitas em relação às demais plantas. Como elas ainda são, ou elas são as primeiras plantas a surgirem no ambiente terrestre, como elas são as primeiras plantas ainda diminutas em tamanho, mas já nesses ambientes terrestres, elas são muito simples em termos de organização. Né? Então, como uma característica que difere para as demais plantas, a partir então de pteridófitas, uma é a ausência de tecidos vasculares. Rigorosamente falando, as briófitas, pelo reduzido tamanho, não apresentam vasos de condução, xilema e floema, e por esse motivo não apresentam também raízes, caules e folhas verdadeiros, onde as suas partes que são similares a eles, né, são o que se chama de rizoides, caulídeos e filídeos, tá? Que são encontrados nos seus gametófitos, nas suas porções duradouras, permanentes, porçãozinha verde das briófitas.
2. A natureza da alternância de gerações. Tá? A metagênese, né, das briófitas é diferente de todas as demais na sequência, ou seja, é diferente de briófitas, de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Então, a alternância heteromórfica de gerações, aonde o gametófito ele é maior, ele é independente nutricionalmente, porque ele é verde, ele é duradouro e dominante. Tá? Em um determinado momento, a porção de um gametófito feminino pode gerar a fase alternante, ou seja, o seu esporófito. Por sua vez, esse esporófito é menor, variavelmente dependente do gametófito, mas nutricionalmente sim, temporário e permanentemente ligado ao gametófito, até o momento em que ele vai apresentar sua função e depois ele vai degenerar sobre o próprio gametófito feminino. Ciclo de vida diplobionte heteromórfico. Essa segunda figura aqui está melhor representada. Tá? Eu acho que nós já falamos isso lá no início do nosso curso. Né? Nós temos aqui à esquerda, onde está gametófito feminino haploide e esporófito diploide, a figura das duas fases. Né? Em verde, nós temos o gametófito feminino, do qual sempre irá surgir um esporófito, que é a fase alternante. Dentro desse gametófito, nós temos rizóides de fixação, né? Uma porçãozinha aqui bem para fixação mesmo da plantinha. Aí nós temos aqui uma elevação de um caulídeo, aonde estão inseridos os filídeos. Né? Então, se nós perguntarmos assim, o que compõe um gametófito de uma briófita, de um musgo, nesse caso aqui, compõe-se de rizóides para fixação, de caulídeos, que é uma elevação, e o prolongamento, né, dos rizóides, e filídeos anexados ou fixos, melhor dizendo, ao caulídeo. Tá? Num segundo esqueminha, nessa primeira figura, o esporófito diploide. Depois a gente vai explicar mais à frente aqui do ciclo por que ele é diploide. Tá? Ele é constituído por um pé, chamado pé basal, que está encravado no gametófito feminino, eleva-se através de uma haste ou seta e termina numa porção mais dilatada, que é chamada de cápsula. A coisa vai toda acontecer, essa fase alternante temporária, né, a coisa vai toda acontecer aqui na cápsula. Então a cápsula diploide, ela tem células, portanto, diploides, que vão sofrer ou vão passar por meiose. Claro que esse tipo de divisão só ocorre em células haploides, né, gente? Então, uma célula diploide no interior da cápsula passa pelas duas divisões consecutivas que a meiose apresenta, uma primeira divisão reducional e a segunda equacional, e gera ao final 4 produtos haploides. Eu falei produtos porque no caso aqui de briófitas, o que elas formam são esporos, ou seja, no interior de cápsula as células diploides passam por uma meiose espórica para a formação de esporos. Cada célula diploide do interior da cápsula vai gerar 4 esporos haploides. Por mecanismos de abertura dessas cápsulas diferentes, né, nos 3 grupos de briófitos que nós encontramos, esses esporos serão eliminados, tá? Eles serão dispersados. Dessa dispersão desses esporos, eles caem no ambiente, que é o próprio ambiente nas proximidades, ou são carreados para um pouco mais de distância. Eles estão próximos ao ambiente onde eles foram disseminados, e esses esporos podem prontamente germinar. Da germinação de um esporo haploide, né, nós podemos ter a formação de gametófitos masculinos
e de gametófitos femininos, tá? Gametófitos masculinos e femininos. Nas porções apicais, nas porções terminais desses gametófitos, masculinos e femininos, nós encontraremos os gametângios. Gametângios masculinos, chamados de anterídeos, e gametângios femininos, chamados de arquegônios. Então aqui nós produziremos, os anterídeos produzirão anterozoides ou espermatozoides, haploides, e o arquegônio produzirá uma única oosfera, um gameta feminino, também haploide. Ok? Então, esses indivíduos aqui, então, já adultos, masculinos, gametófitos masculinos e femininos, eles tenderão a liberar, olha, no caso dos anterídeos, tenderão a liberar os seus anterozoides, aqui, ó, nessa figura, né, os seus espermatozoides biflagelados, que deverão, aí vem a função, né, da água, deverão nadar nesse ambiente até o interior do arquegônio, aonde encontra-se a oosfera no gametófito feminino. Então a importância da água, a dependência da água é mais aqui nesse pedaço, né? Os anterozoides biflagelados devem nadar da superfície superior dos gametófitos masculinos, dos seus anterídeos, até o arquegônio no gametófito feminino. Apenas um anterozoide deverá atingir aqui, na porção apical do gametófito feminino, a oosfera, que é o gameta feminino, apenas um, né? Então ocorre o que se chama aqui de fecundação, ok? A fusão de um gameta masculino, haploide, com o gameta feminino, diploide. Isso gera inicialmente uma célula ovo ou zigoto diploide, ok? Então, havendo a fecundação, havendo a formação da célula ovo ou zigoto, a tendência é que essa célula ovo ou zigoto divida-se continuamente agora por mitose, né? Sendo ela então uma célula diploide, por mitose, para gerar aqui, ó, o esporófito diploide, fase alternante e temporária, né, das briófitas. Tá? Então essa fecundação vai ocorrer apenas, pura e simplesmente apenas, tá, no gametófito feminino. Tá? No gametófito feminino, aonde o esporófito vai ser gerado, vai passar por essa função de produzir esporos, vai eliminar seus esporos, os esporos vão formar gametófitos haploides, vai haver a fecundação, e depois da fecundação, essa célula ovo ou zigoto vai formar o esporófito diploide e temporário. O gametófito permanece, ok? Aqui um detalhe, né, que a gente pode chamar a atenção: o gametófito com as suas com seus rizóides, caulídeos e firídeos. Aqui a seta com a cápsula, né? A cápsula inclusive mostrando, né, todo um preparo que tem que haver para que haja a liberação dos esporos. Essas cápsulas não podem estar recobertas por uma calíptra, que é uma massa que recobre basicamente a porção terminal dessa cápsula. Ela vai apresentar também um opérculo, ou seja, uma tampa que faz parte aí da cápsula. Esse opérculo deve cair também. E por último ainda, com a queda da cápsula, os dentes de peristômios, que podem estar fechados, eles devem higroscopicamente abrir-se e liberar os esporos. Além da reprodução gamética e espórica, podem apresentar algumas formas de reprodução vegetativa, por fragmentação, né, desenvolvimento de um talo a partir de um outro indivíduo, e nas hepáticas,
através de gemas ou propágulos, né? Estruturas especialmente diferenciadas, com forma definida, que darão origem a um novo indivíduo. Tá? Então, na superfície superior das hepáticas, né, existem algumas aberturas, chamadas de conceptáculos, que dentro delas nós teremos esses propágulos, essas gemas ou propágulos. Uma gota de água que caia de chuva nesse ponto pode espalhar, tá, esses propágulos para outras regiões. É uma forma, portanto, até assexuada, né, de propagação de algumas briófitas, como no caso as hepáticas. Nós falamos até aqui das briófitas, e agora a gente cita as 3 divisões às quais elas pertencem, né? Aqui está em termos de classes, né? A classe Hepátice, as hepáticas, chamadas de hepáticas, a classe Anthocerote, os antóceros, e a classe Muci, que é a classe que envolve os musgos, né? A classe Bryopsida verdadeira. Desses 3 daí, os musgos são, deixa eu ver se tem aqui, não, os musgos são representados por algo em torno de 14.500 espécies, as hepáticas por 9.000 e os antóceros por pouco mais, entre algumas espécies entre 200 a 300 espécies. É um número bem mais baixo, difícil realmente de encontrar antóceros, né, na natureza, e aqui também nós temos presença, mas é difícil encontrá-lo. Essa classe aí, então, classe Anthocerote, né, os antóceros, o aspecto deles é esse que está nessa figura, gente. Tudo que está aqui nessa porção mais escura, tá, bem prostrada, é o seu gametófito, tá? E essas porções pontiagudas, verdes, né, são os seus esporófitos. Tá? É bem interessante, é bem diferente de musgos, bem diferente inclusive de hepáticas, embora elas sejam como as hepáticas, prostradas também. Então, o que está aqui ligado a algum substrato são os seus gametófitos, e em verdezinho, em forma de agulha, os seus esporófitos. Aí o gênero Antóceros. O gametófito, 4 a 5 gêneros e algo em torno de 300 espécies, amplamente distribuídas em regiões tropicais e temporárias, em ambientes úmidos. A organização do corpo é de uma estrutura talosa. Lembra que elas podem ser talosas ou folhosas? Isso vai ser bom para diferenciar no final, tá? Os antóceros são sempre talosos, tá? Já adiantando, os antóceros são sempre talosos, os musgos são sempre folhosos, as hepáticas é que podem apresentar os 2 tipos, talosos, formas talosas e formas folhosas. Então ele caracteriza-se por um talo achatado, dorso-ventralmente, onde não se observam, né, folhas, caules e raízes. O talo cresce através de meristemas marginais em suas bordas. Quando vocês ouvirem falar nesse termo, meristemas, sempre considerem como um tecido inicial, tá? É um tecido primordial para a organização, em geral, dos demais tecidos que são presentes, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né, nas plantas superiores, por exemplo. Tá? Os demais tecidos que formam uma planta superior, todos eles são originados a partir de um meristema. O gametófito ainda os rizóides ocorrem na face ventral do talo, apresentando-se em estruturas unicelulares alongadas, aqui, ó, que aumentam a fixação da planta. A água é absorvida por todas as células da face ventral, nessa face inferior aonde está esse gametófito, pois é destituída de cutícula e somente as células da face dorsal apresentam essas cutículas.
né, da face dorsal, a pressa de cutícula vai ser exatamente para evitar a perda de água. Gametófito ainda. Gametãs anterídeos e arquegônios são normalmente embebidos na região superior do gametófito, né, do talo, na porção superior. Então, nós temos tanto anterídeos e arquegônios voltados para a porção aérea. Isso vai ter, claro, sua razão de ser, né? Porque para a parte aérea que vai também os esporófitos. Os esporófitos são cilíndricos, está errado aqui em cima, tá? Gametófito, agora são esporófitos. São cilíndricos e alongados. Podem chegar até 16 centímetros. Ó, é até uma coisa fora de padrão, né? Podem chegar a 16 centímetros. Essa porção, então, verdezinha aqui, né? Representada aqui no esquema, digamos, partindo, né, de um gametófito aí prostrado. Está mostrando aí o esquema nessa chavezinha. O esporófito cresce continuamente, apresenta um meristema na base, logo acima do pé, embebido ou encravado no gametófito. Ok? Sempre vai ser assim, né? A porção terminal do esporófito abre-se através de duas fendas longitudinais, liberando os esporos já maduros, né? A meiose aqui, ela é contínua no esporófito e libera-se grandes quantidades de esporos. O esporófito verde, né, que é o que nos musgos, isso não acontece, apresenta estômatos. Os mesmos não ocorrem nos gametófitos. Olha que diferença, né? Eles são, entretanto, não funcionais e idênticos às das plantas superiores, né? Apresentam também ainda no esporófito cutícula. Então, o que eu falei aqui, ó, os estômatos são constituídos por duas células, chamadas de células guardas, com um orifício bem central, um orifício entre elas, né? Um orifício chamado de ostíolo, que, quando abertos, permitem, né, que todas as trocas de gases venham a acontecer, né? Isso eu estou falando em plantas superiores que eu mencionei anteriormente, tá? O esporófito é fotossintético por ser verde e a taxa de fotossíntese por ele apresentada, em geral, é 2 vezes superior ao do gametófito. Classe Musci. Aqui nós encontramos os musgos, né? As estruturas, os principais representantes, melhor dizendo, das briófitas, os mais comuns, os mais quantitativos, como eu mencionei, são 14.500 espécies descritas, né? Aí nós temos a figura de musgos, uma estrutura aqui mostrando em fotografia, né? Aqui embaixo, gente, ó, em verdinho nessa fotografia, o seu gametófito folhoso. Todos os musgos são folhosos e de um gametófito folhoso feminino vai surgir um esporófito. Aí do esporófito nós lembramos que tem um pé basal, uma hasteoceta e uma cápsula. Cápsula que vai passar as células do interior da cápsula que passam por meiose. Nessa classe são 800 gêneros, 10.000 espécies, mas a gente pode atualizar para os 14.000 a 15.000 espécies, distribuídos desde regiões árticas até regiões tropicais. O hábito é terrestre, epíftico, né, semiaquático e aquático. Uma boa parte, uma grande maioria, são terrestres mesmo, né? É encontrado em diferentes ambientes, gente, né? Em muros úmidos, em paredes, em solo, direto no solo mesmo, tá? A organização do corpo, o talo, portanto, é folhoso, formado por
aqui esse termo está errado, tá? Folídeos não, é filídeos. O talo folhoso é formado por rizóides para fixação, um caulídeo e filídeos, tá? Mais uma vez quero chamar a atenção que esse termo está errado, é filídeos. Características gerais, vamos ver gametófitos e esporófitos de briófitas. O gametófito é autotrófico, ou seja, ele é verde e capaz de realização de fotossíntese, portanto, produção do seu próprio alimento, né? Já que a fotossíntese produz uma molécula primária básica, que é uma molécula de glicose. São avasculares, como todas as briófitas. Nós só vamos ter vascularidade nas plantas a partir de pteridófitas. Muitos cloroplastos por células. Pirenoides e oleocarpos ausentes. Pirenoides são centros proteicos em torno do qual normalmente deposita-se uma substância de reserva. Em algas aqui nas briófitas, no caso das briófitas, a substância de reserva é o amido. Oleocarpos são corpos gordurosos, aí aqui no caso são ausentes. Gametófito, folhoso, dominante e duradouro, né? É a parte conspícua mesmo, é a parte notável, a parte permanente mesmo dos musgos. Gametófito constituído, aqui em outra cor, né? Rizóides, caulídeos e filídeos, para gravação. Todos os musgos são folhosos. Entretanto, algumas espécies apresentam filídeos muito pouco evidentes pelo tamanho mesmo muito reduzido desses seus filídeos. O gametófito pode ser uni ou bissexual. Em outras palavras, ele pode ser uni quando ele apresentar apenas um tipo de gametângio, masculino ou feminino, anterídeos ou arquegônios, ou num caso assim mais eventual e menos frequente, melhor dizendo, um gametófito bissexual, onde ele possa ter os dois gametângios no mesmo indivíduo, na porção apical, mas no mesmo indivíduo, anterídeos e arquegônios no mesmo gametófito. Rizóides pluricelulares não hialinos, né? Ou seja, não brilhantes, eles não têm um lustre, né? Eles são castanhos na realidade. Os caulídeos podem ser simples, mais comum, ou ramificado. Normalmente, quando há essa ramificação, é para forma-se um gametófito bissexual. Filídeos de formas variadas, com disposição espiralada, olha só esse termo, em torno do caulídeo. Tá? Esses filídeos estão em espiral nesses caulídeos. Um detalhe aqui de uma situação presente apenas nos gametófitos de musgos. Filídeos geralmente com costa. Somente os musgos possuem. Se nós tivéssemos, infelizmente nós não temos condição aqui, mas eu poderia pedir a vocês que buscassem esquemas ou figuras de filídeos de musgos mostrando essas costas. Só para a gente imaginar a situação, tá? A costa seria o correspondente a uma nervura central nas folhas, plantas superiores. Tá? Então, essa costa seria então essa nervura central de folhas, que aqui nos musgos elas podem ser bem diferentes, podem ter um comprimento muito curto, bem próximo mesmo à base do filídeo, um pouco mais elevado, uma posição até mediana, acima da posição mediana, até o ápice do filídeo e, inclusive, exteriorizar do seu filídeo. Procurem ver essa situação em esquemas, eu acredito que no Google deve ter isso. Tá? Essa forma de costa, então,
nos filídeos de musgos. Gametófitos ainda. Os esporos germinam e desenvolvem inicialmente uma estrutura filamentosa que se ramifica, né, da germinação desses esporos, que se chama de protonema. É uma situação também quase que exclusiva, tá, de musgos, muito em função de que germinou o esporo, né, começa a formação dos primeiros filamentos, esses filamentos ramificam-se, e o detalhe é que desses protonemas, que são fotossintetizantes, eles podem formar diversos tipos diferentes em diversos momentos de gemas, né? E dessas gemas é que irão surgir os gametófitos, as estruturas permanentes dos musgos, as estruturas permanentes das briófitas. Em outras palavras, a gente pode dizer que de um esporo germinante de um musgo, nós podemos ter o desenvolvimento de diferentes ou um número variável de gametófitos. Tá? É diferente, por exemplo, de hepáticas, que de um esporo germinando nas hepáticas, ela forma apenas um gametófito. Nos musgos, eles têm inclusive essa vantagem, vou dizer assim, né? Uma vantagem em função de um único esporo germinante pode formar diferentes tipos de gemas, um número diferente de gemas que formará um número também proporcional de gametófitos. Nos gametófitos, os anterídeos, né, os gametângios masculinos, ocorrem densamente reunidos no ápice do talo do gametófito masculino. Os anterídeos são frequentemente agrupados em estruturas folhosas chamadas de taças de respingo, bem na porção superior mesmo do gametófito masculino. Então, anterozoides são descarregados numa gota de água e dispersos por essa gota de água vindo a cair no solo. Então, elas estão na porção terminal do gametófito. Uma gota de água caindo ali espalha os anterozoides, né, para os ambientes mais próximos, né, buscando aí a sua finalidade, né. Os arquegônios no gametófito ocorrem também no ápice do talo do gametófito feminino, né, ocorre também no ápice do talo feminino. Esses arquegônios vão produzir uma única oosfera, desculpe, né? Eu não falei, os anterozoides produzem inúmeros anterídeos, os anterídeos produzem inúmeros anterozoides ou espermatozoides, haploides, e os arquegônios, cada um arquegônio vai produzir apenas uma única oosfera dentro desse gametófito feminino. Após fertilização da oosfera, o zigoto formado, né, desenvolve sobre esse gametófito feminino a geração esporofítica, né, a geração diploide e esporofítica. Na região central do talo dos musgos, ocorrem células condutoras, né, conhecidas como leptoides e hidroides, que se assemelham, hein, gente, olha só, às células do floema e do xilema. Ok? Então, é uma tentativa de associar, né, a forma interna por exemplo, dos caulídeos de musgos a estruturas de condução de plantas superiores. Tá? Existe essa situação, mas nunca, em tempo algum, hidroides e leptoides poderiam ser consideradas como floema e xilema, já que são bem simples e não formam os tecidos complexos que são, né, floema e xilema. O esporófito dos musgos, ele consta, né, lá como o gametófito consta de rizóides, caulídeos e filídeos, o esporófito consta de um pé basal encravado no gametófito feminino, hasteoceta, que eleva-se a partir desse ponto, e cápsula, a porção mais extrema
né, do esporófito de musgos. O pé é encravado no gametófito, mais precisamente na região do arquegônio, onde houve a fecundação da oosfera, produzindo a célula ovo ou zigoto. Seta nos musgos, ela é considerada uma seta resistente, né, e elonga-se, ela vai distender-se gradualmente. Nós estamos falando assim porque vai haver diferença, né, com hepáticas, por exemplo, vai haver muita diferença. Pode haver a presença de calíptra, né, uma cobertura em forma de chapéuzinho, a gente pode dizer assim, no ápice da cápsula, né? Esse material é proveniente ou forma-se sobre essa cápsula no momento em que a seta vai distendendo-se, né, vai elongando-se para a formação do esporófito. Então pode ser resíduos de material do próprio arquegônio que vai sendo elevado acima da cápsula, ok? A abertura da cápsula por opérculo, a exceção é do gênero Andrea, que é um gênero rupreste, né, gênero sobre rochas, que apresenta abertura de cápsula por fenda longitudinal. A grande maioria dos musgos, a abertura é através da sua tampa ou opérculo na porção superior da cápsula. Coisa que vai diferenciar aí também de musgos pré-hepáticas: a disseminação dos esporos auxiliada pelos dentes de peristômio. Então, quando é que isso acontece? Quando cai a calíptra, quando cai a capa, o opérculo, resta ainda, inicialmente fechado, né, uma estrutura dentada, né, fechada ainda, chamada de dentes de peristômio, né? Nada que uma gotinha de água não faça com que esses dentes de peristômio abra-se, né? E da abertura desses dentes de peristômio ocorre a liberação desses esporos do interior da cápsula. Então a gente pode dizer que a liberação, a disseminação dos esporos do interior da cápsula digamos assim, facilitada pela abertura desses dentes de peristômio. Nas hepáticas vai ser uma outra coisa, tá? Columela presente. O que é isso? É um eixo de sustentação de esporos no interior da cápsula. Essa columela, então, vai servir para que os esporos formados desenvolvam-se inicialmente no interior dessa cápsula até o momento de sua liberação. Tá? É um eixo de ligação, né, onde ficam ligados, por exemplo, temporariamente, claro, os esporos em formação. Havendo liberação, havendo a disseminação dos esporos, um esporo germinando forma o protonema, de novo. O protonema é aquele filamento inicial que ramifica-se prontamente e que gera, no momento das suas ramificações, geram gemas que irão produzir um gametófito, né, a fase haploide. Então isso é muito comum nos musgos. Esses musgos, quanto aos seus esporófitos, apresentam grande diversidade morfológica, tanto no gametófito como no esporófito. Olha só as curiosidades. Ele é formado por pé basal, uma haste ou seta, que está aqui nessa figura, nessa fotografia aqui representada à esquerda, né? E cápsula. Olha só, o pé em P aqui, né, encravado no interior do gametófito feminino, no seu arquegônio, eleva-se através de uma seta em S e termina numa cápsula em C, né? Esse musgo chamado de Grímia pulvinata. Um outro detalhe, né, sem a calíptra aqui na figura da esquerda, na figura da direita, né, o Rhytidiadelphus loreus, sem a calíptra, mostrando apenas a tampa ou opérculo, né, bem interessante aí. Essa calíptra, o opérculo e os dentes de peristômio, os dois primeiros devem cair e os dentes de peristômio devem abrir-se para liberar os esporos.
Olha esse tipo aqui de calíptera. Ela é uma estrutura que resulta do arquegônio e recobre a cápsula quando jovem. Protege e contribui para o desenvolvimento da cápsula. Mas, como nós falamos, ela deve cair. Então, à esquerda aí uma figura que parece um cocozinho, né, a palha do coco. E depois como é que ela fica, né, sem essa calíptera na segunda figura, na segunda cápsula. Mais os detalhes, né? Quando a cápsula cai, revela uma estrutura dentada chamada de peristômio, ou dente de peristômio, muito bem sinalizada aqui nessa figura da direita, né? Em fotografia de microscopia eletrônica, né, ela vai revelar essa estrutura dentada, chamada de peristômio. E o ciclo de vida dos musgos é aqui um ciclo diferente, né? Mas é aquele mesmo ciclo que nós vimos aí inicialmente. Pegando aqui de cima, gente, né? A cápsula, a abertura, a queda da calíptera, a abertura do opérculo, a liberação dos esporos após a abertura dos dentes de peristômio, esporos aqui germinando, formando o filamento inicial, chamado de protonema, com gemas. Cada uma dessas gemas formadas aqui nos protonemas podem gerar gametófitos haploides, masculinos ou femininos, né? Quando masculinos, eles formam anterozoides, os seus anterídeos formam anterozoides, e no feminino, os seus arquegônios formam uma única oosfera. Então, um desses gametas masculinos, um anterozoide, deve fecundar a oosfera e formar a célula ovo ou zigoto, né, diploide, aqui nessa figurinha aqui, diploide. Por divisões celulares sucessivas, agora por mitose, gera-se a fase esporofítica, que é temporária nas briófitas. A classe hepátice, a classe hepática, né? Terceiro grupo de briófitas. Aqui vai ser o único grupo que vai apresentar as duas formas que são possíveis dentro delas, os seus talos, as suas formas talosas e as formas folhosas. A divisão é a divisão hepatófita, duas subclasses, Jungermanide e Marchantide, 6 ordens, 330 gêneros e 9.000 espécies. Ordens baseadas na estrutura do gametófito. Formas, né, como sempre eu falei aqui, são folhosas e talosas. Nós podemos ter as duas formas dentro das hepáticas. O habitat ocupam principalmente ambientes úmidos, podendo ser encontrados sobre solos e rochas umedecidas, basicamente as formas talosas. Vocês que têm conhecimento da universidade, lá mesmo onde nós tiramos a vegetação para a construção daqueles blocos, né, do ICB, ali a gente encontrava essas formas talosas, que são mais difíceis, tá? São mais difíceis de ser encontradas. Em 2, há cascas de árvores, né? Podem ser encontradas nas cascas de árvore como formas corticícolas ou sobre folhas as formas epífilas. Tá? Dentro dessas situações nós temos, por exemplo, a família Legeniaceae, que tem o aspecto, né, folhoso. O talo pode ser então lobado ou folhoso, né? Pode ser um talo taloso ou folhoso. Aqui um representante bem típico, né, das hepáticas talosas, o gênero Marchantia, caracteriza-se sempre, né, por esses seus filídeos com essa ramificação aqui terminal, né, e aqui a forma mesmo delas estarem desenvolvendo-se, né. E o talo folhoso forma estruturas semelhantes a folhas, mas que são chamados, né, como nós sabemos, de filídeos, né? Aqui, por exemplo, o gênero Frulania, ok?
a forma de desenvolvimento delas é diferente, gente, tá? Diferente de musgos. O gametófito folhoso, das hepáticas folhosas. Então nós temos plantas dorsiventrais compostas por um eixo no qual se inserem os filídeos. Eles são normalmente, as formas folhosas, dicotômicos, né? E apresentam formas de lobos e lóbulos. É difícil eu mostrar alguma coisa assim, eu não sei se eu tenho um esquema mais aqui para frente dessa situação, tá? Mas eles são dicotômicos, eles são aos pares, ok? Nas formas folhosas. São mais comuns do que as talosas. Geralmente apresentam hábito prostrado e achatado, né? Todas as hepáticas vão ser prostradas, gente, sejam elas de forma talosa ou forma folhosa. Então, geralmente o hábito é prostrado e achatado. Aqui, ó, o que vai caracterizar uma hepática folhosa são essas duas fileiras aos pares que eu me referi anteriormente, duas fileiras de filídeos largos, um em cada lado do caulídeo, e um detalhe, né? Além dessas duas fileiras que ficam visíveis a olho nu, quem está de cima, por exemplo, observando uma hepática, né, vê esses dois pares, mas não vê uma terceira fileira de filídeos internos, inferiores, chamados de anfigástrios, na superfície ventral do caulídeo, na parte inferior do caulídeo. Procurem ver essa situação também, eu acho que vocês podem encontrar isso no Google, tá? Em figuras, em imagens mesmo. O gametófito, rizóides ausentes ou se presentes, unicelulares. Estômatos limitando-se ao talo. A disposição dos filídeos pode ser íncubos ou súcubos. Imaginem que uma hepática folhosa, ela distribui-se, né, aos pares, né, o aspecto dos seus filídeos, daí o nome, é um aspecto semelhante ao nosso fígado, daí o termo hepática, tá? Imagine que dois fígados, um ao lado do outro, né, vão se distribuindo sobre os ambientes onde elas se desenvolvem. Só que elas vão recobrir ou serem recobertos à medida que vai havendo o crescimento. Ok? Então é assim, ó. Imaginem agora, né, uma situação de um telhado, tá? Uma disposição de filídeos. Vamos pela segunda, que é mais visível, mais fácil de vocês entenderem. A disposição súcubos é aquela em que um primeiro par de filídeos recobre um par seguinte, que recobre o par seguinte, que recobre um par seguinte, tá? Fazendo com que a disposição de uma telha mais antiga recubra a mais nova, que recobre a mais nova, à medida que você vai formando um telhado de cima para baixo. Tá? Então, uma porção, um primeiro par recobre um segundo, que recobre um terceiro, que recobre um quarto, um quinto, e aí vai. Nesse tipo de disposição, e imaginem também um telhado, quando ocorre a presença de chuva, por exemplo, o interior, não que não molhe, mas o interior da hepática não entra água, porque o telhado está perfeitamente distribuído, né? A telha mais antiga de cima do telhado vai recobrindo a próxima, que recobre a próxima, que recobre a próxima. Essa é a disposição súcubus. A disposição íncubus é ao contrário. A telha mais velha, por exemplo, ela fica na porção, fica pelo interior da próxima, que vai pelo interior da próxima, pelo interior da próxima. Tá? Nessa situação, uma gota de água ou uma chuva molha todo o interior, vai ser vazamento de telhado geral, né? Vai ser um telhado mal feito. Eu estou brincando aqui, mas é uma situação assim, tá? Procurem ver isso aí também.
Plantas uni ou bissexuais, né? Sempre nas briófitas nós vamos ter, em geral, gametófitos unissexuais, né? Mas podemos ter também os dois gametângios, masculino e feminino, na mesma planta. Não apresentam costa, aquela situação muito característica em musgos. A face ventral do talo apresenta rizóides e escamas, que auxiliam na captura e retenção de água por capilaridade. Aqui é um corte de à esquerda, né, um corte de um filídeo de hepática, a porção superior aí uma epiderme com um poro, né, filamentos assimiladores, seus parênquimas sem praticamente nada, e na face inferior escamas e rizóides, em corte transversal. O talo é consideravelmente desenvolvido com cutícula e poros na face ventral, falando novamente de poros. Aí uma fotografia mostrando a formação de cutícula, que é essa camadinha cerosa, brilhosa na fotografia verde aqui, e os poros na face dorsal, na face superior. O gametófito masculino, essa figura não vai estar condizendo, tá, gente, com isso. Então, lembrem do que eu estou falando aqui, essa figura não vai estar condizendo, porque a gente não está vendo o gametófito masculino. Não, desculpem, tá assim, tá? Os gametângios masculinos anterídeos são formados, né, para a produção, então, dos esporos, em estruturas elevadas de sustentação que se chama de anteridióforos. Os anterídeos amadurecem e se abrem na superfície superior, liberando os anterosóides. Então, no topo do anteridióforo, né, nessa coluna de sustentação desses anterídeos, né, vai existir aí uma estrutura voltada para cima, né, que devem receber, por exemplo, água para poder ocorrer a liberação dos anterosóides. Então, os anterídeos amadurecem e se abrem na superfície superior, liberando esses anterosóides. Necessita de água para que isso aconteça. Gametófito feminino, eu me confundi, foi essa estrutura aí que eu diria que não é a correspondente, tá? Eu sabia que tinha uma delas que não era. O gametófito feminino, os gametângios femininos, chamados de arquegônios, são também elevados, erguidos, né, a partir de um gametófito, em eixos chamados de, agora, arquegonióforos. A diferença aqui, gente, é que no feminino a porção terminal do arquegônio fica voltado para baixo. Fica voltado para baixo. Né? E não fica, por exemplo, nos anterídeos voltadas para cima. Fica voltadas para baixo. Então nós temos a porção terminal do arquegônio voltado para baixo, como nessa representaçãozinha verde aqui. Tá? Voltado para baixo, como se fosse um guarda-chuvazinho mesmo, né? Na realidade, ela estaria aqui, ó, esses arquegonióforos, né? Bem abaixo desse chapéu aí de elevação que tem o arquegônio. Então, no interior do arquegônio, da mesma forma, a presença de uma oosfera, tá? A ramificação aqui, para chegar aqui ao interior, onde encontra-se a oosfera, é o duto ou canal por onde um espermatozoide ou anterosóide deve nadar até o interior. O gametófito pode reproduzir-se assexuadamente por propágulos, produzidos dentro de conceptáculos, ou por fragmentação. Tá? É aquela situação que eu falei também anteriormente. Ó. Os conceptáculos, pequenas aberturas na face dorsal, na face superior das briófitas, para formação de gemas em seu interior, que uma gota de água de chuva, por exemplo, pode espalhar essas gemas, e cada uma dessas gemas originar uma nova hepática ou um novo gametófito
masculino ou feminino. O esporófito. O esporófito apresenta uma seta distinguível, brilhante e hialina, com elongação após o amadurecimento da cápsula. Então, olha só, vamos tentar ver a diferença entre a elongação dos musgos com a elongação das hepáticas. Nos musgos, só para lembrar, logo após a formação ou o desenvolvimento inicial da sua seta, a elongação é chamada de gradual. À medida que o esporófito vai se desenvolvendo, o musgo o esporófito, através de sua cápsula, vai alongando-se, né? Aqui nas hepáticas, a elongação, né, das suas setas, ela digamos, ela vai acontecer somente, né, após o amadurecimento da cápsula. Ocorre, né, a formação do gametófito, a cápsula forma-se primeiro e após o amadurecimento da cápsula é que ocorre uma pequena elevação da seta. Então diz aí que a elongação é após o amadurecimento dessa cápsula. Não existe aquele eixo de sustentação de esporos no interior da cápsula, então columela ausente. A cápsula contém esporos com elatérios. Lembra que eu falei que peristômio facilita a liberação de musgos nos musgos? Aqui são esses elatérios, que devem abrir-se por pequenas janelas, chamadas de válvulas, na superfície da cápsula. Então a cápsula contém esporos com elatérios, né? E esses elatérios seriam estruturas enoveladas, que a partir do momento em que as válvulas da cápsula abram-se, né, esses elatérios distendam-se, né, e dessa distensão, como se fosse uma mola, né, sejam esses esporos liberados. O esporófito dura apenas um curto período de tempo e seca logo após a liberação desses esporos, né, os quais são dispersos assim que a cápsula esteja madura, né, mencionando o que foi falado aqui anteriormente. As formas talosas. Não vai existir uma grande diferenciação, é só o ambiente, né, delas que vai ser mais solo mesmo ou rochas. São plantas dicotomicamente ramificadas, como por exemplo os gêneros Riccia, Marchantia, Riciocarpus natans, que é uma meio que aquática, né, que é única. Gametófito mais complexo do que outras briófitas. O talo é achatado e variavelmente lobado. Aquelas porções finais, né, variavelmente, aquilo tem uma variação grande, né, dentro do gametófito de talosos. A superfície superior do talo pode apresentar poros que conduzem a câmaras de ar e onde a inferior geralmente apresenta rizóides unicelulares. De novo, o talo pode ser unissexual, que é o mais comum, ou bissexual. Estruturas de reprodução localizam-se na superfície dorsal das estruturas, em estruturas pedunculadas e especiais, denominadas de anteridióforos e arquegonióforos, os mesmos termos usados para o eixo, né, de sustentação dos gametângios em hepáticas folhosas. O esporófito. O esporófito ocorre sobre uma seta curta, pouco visível, dentro de um arquegonióforo. A cápsula, portanto, ela fica escondida, né? Com pouca visibilidade realmente, dentro, né, abaixo, digamos assim, daquela região do guarda-chuva, tá?
A elongação ocorre após o amadurecimento da cápsula. A cápsula contendo esporos ielatérios, também o mesmo sistema de dispersão desses esporos, abre-se irregularmente e divide-se também, né, como nas folhosas, em 4 válvulas na extremidade. O esporófito emerge do arquegônio, do interior do arquegônio, e fica, portanto, pendurado. Aqui, ó, gente, ó. Então, da face inferior desse arquegonióforo, desse guarda-chuva, ele emerge, né, e fica ele pendurado. É constituído também de pé, seta e cápsula. Só que da mesma forma, a seta é muito curta e só elonga-se quando a cápsula, para a liberação, a cápsulazinha aqui, ó, para a liberação dos esporos, nessa fotografia aqui esporos em amarelos, né, são liberados. Ok? O ciclo de vida de uma hepática é praticamente o mesmo, né? É praticamente o mesmo de um musgo. A única diferença é que os anterídeos e arquegônios aqui, eu não vou passar tudo, tá, gente? Os anterídeos e arquegônios aqui das hepáticas, elas são suspensas por eixos, né, chamados de anteridióforos e arquegonióforos. Mas o sistema é o mesmo, né? Os esporos são liberados, os esporos vão produzir os gametófitos de talosas, aqui uma ramificação talosa, né? Vão produzir também anterídeos e arquegônios, que esses anterídeos produzirão anterosóides que deverão fecundar a oosfera, que está aqui abaixo, então, do chapéu, né, do gametófito feminino, né, e a formação aqui da oosfera, a formação, desculpe, da célula ovozigoto, resultado da fecundação de um anterosóide com a oosfera haploide, né, formando esse zigoto diploide. Ok? Então, ó, aqui o nosso assunto de hoje foi briófitas, com os seus 3 grupos, né? Lembrar que elas são as primeiras plantas a pertencerem verdadeiramente ao reino metáfita, tá? Aonde elas caracterizam-se por apresentar ou não apresentarem vasos de condução, são, portanto, todas elas avasculares, né? E apresentarem também a sua alternância de gerações diferente das demais plantas. O que eu quero dizer com isso? É que na alternância heteromórfica de gerações das briófitas, a fase permanente ou duradoura é a fase haploide do gametófito e a fase temporária é a fase diploide do esporófito. A coisa a partir de pteridófitas, o próximo nosso assunto, vai ser completamente inversa, vai haver uma inversão, tá? O esporófito diploide vai se constituir na estrutura permanente, na planta em si, e o gametófito das pteridófitas, por exemplo, vai ser a fase temporária. Lá ela vai receber uma outra denominação, outras denominações também. Ok, gente? Ó, eu vou encerrar esse assunto briófitas. Agora, eu vou durante esses próximos dias acertar umas situações com vocês, onde a gente vai passar alguns tipos de exercícios e possivelmente fazer uma avaliação. Não tenho certeza ainda se eu vou fazer uma avaliação, mas eu vou passar materiais para vocês, para que complementem com esses materiais, tá, as nossas aulas aqui. Tá ok? Então eu me despeço desejando uma boa noite, né, para vocês, e um bom dia para a turma
do diurno. Ok? Um abraço.